É um prazer estar aqui novamente para que possamos estudar mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, essa análise profunda que Kardec faz sobre o Novo Testamento. E nós então vamos iniciar as nossas reflexões, primeiro nos preparando, nos ligando ao plano espiritual presente ao lado de cada um de nós e rogando ao Pai que possamos compreender cada vez mais os ensinamentos de Jesus e que consigamos transformar esses ensinamentos em ação, que assim seja. Vamos então ao capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Primeiro, vamos compreender o que essas palavras significam. Primeiro, a candeia. No tempo de Jesus, a candeia é o que hoje nós chamamos de lamparina. Então, como a figura ilustra, ela era um vasilhame de barro pequeno, tinha um pavio dentro e eles colocavam o óleo. Esse óleo, na época deles, era o mesmo óleo que eles utilizavam para fazer os alimentos. Então, esse óleo era colocado dentro desse vasilhame que tinha um pavio de pano, que era um pedaço de pano enrolado, e aí acendia-se. Não nos esqueçamos que não existia iluminação nem pública nem particular, né? Não existia luz elétrica na época de Jesus. Então, essas lamparinas eram utilizadas por toda a população para locomoção durante o período noturno. Então, a candeia, o que é a candeia? A candeia serve para iluminar. E o alqueire? O alqueire, nós muitas vezes desconhecemos o real significado, mas no tempo de Jesus, alqueire era um vasilhame utilizado como medida. Então, seria não colocar esse recipiente de barro que serve para iluminar, tampado por um vasilhame. E no primeiro subitem desse capítulo, a candeia debaixo do alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Trago outra definição aí da palavra parábolas. Nos dizeres de Herbert Lockyer, parábolas é uma característica essencial da parábola, está em unir duas coisas diferentes, de forma que uma ajude a explicar e a ressaltar a outra. A parábola, literalmente, por ao lado ou comparar verdades terrenas com verdades celestiais, ou buscar uma semelhança ou ilustração entre um assunto e outro. Então, Jesus usava pequenas histórias do cotidiano daquela população. Qual era o cotidiano? Vamos pensar qual era a ocupação dos homens das tribos locais, daquele local onde residia Jesus. Eles pescavam, eles eram pastores, cuidavam principalmente de ovelhas, porque o boi era raro, era um animal caríssimo. Então, o gado era constituído principalmente por ovelhas e a agricultura. Então, pesca, pastoreio e agricultura. Então, se nós observarmos no Novo Testamento, nós vamos ver que as histórias que Jesus conta, geralmente são histórias onde ele fala de semeadura, de grãos, de peixes, de pesca, de ovelhas, de pastoreio, de cuidados. E são
pequenas histórias, então, que Jesus utiliza para para que aquele povo pudesse compreender melhor os seus ensinamentos. Não esqueçamos que aquele povo era um povo rústico, rude, sem muita cultura, a maioria das pessoas não sabiam ler. Uma outra característica das parábolas, que também é interessante, é que Jesus usa de figuras onde a distância entre uma e outra situação é muito grande. Então, ele usa situações de riqueza tão extrema que até as roupas de baixo das pessoas eram finas, eram de linho, e a extrema pobreza da mendicância, da dependência total. Então, Jesus costumava usar essas figuras de linguagem para que a população compreendesse melhor os seus ensinamentos. E nós então agora vamos estar entrando no que Kardec nos fala sobre o porquê da utilização das parábolas. Se a providência, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando à medida que a humanidade amadurece para recebê-la. Então, a providência não esconde o conhecimento, não esconde informação, mas não adianta nada ensinar uma equação de segundo grau para uma criança que está no jardim da infância. Ela não vai entender nada. Então, a providência divina só pode ir desvelando, só pode ir trazendo à luz o conhecimento, as questões da vida, a organização do universo, quando nós temos um conhecimento adquirido que nos permite compreender essas noções. Então, olha a beleza dessa fala de Kardec, né? Que nada nos é negado pela providência divina a nível de conhecimento. Só que esse conhecimento é trazido à tona devagar, em doses homeopáticas, na medida em que vamos amadurecendo intelectual e moralmente. Porém, o homem, quando detém o conhecimento, o ocultam ao vulgo com a intenção de dominá-lo. Então, Kardec faz uma comparação aí. Como que a providência trata a questão do conhecimento e como o homem trata? O homem não traz à luz, o homem esconde. Por quê? Porque sua intenção é dominar o outro. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência de quem o recebe. Se trazemos questões muito complexas para espíritos ainda infantis, eles não vão conseguir compreender nada, então não terá proveito algum para eles. Aquilo que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde deve ser descoberto, porque chegando a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa. Nós temos dentro de nós também uma curiosidade. Desde sempre o homem buscou o conhecimento. Então, além de todo o conhecimento que a espiritualidade nos traz, nós temos também aquele impulso e nós buscamos também esse conhecimento através das ciências. O povo, quando se torna adulto, pode penetrar o fundo das coisas e então sua fé rejeita aquilo que se mostra contrário à observação. Então, conforme nós vamos caminhando, evoluindo cientificamente, mesmo que seja um artigo de fé,
mas que a ciência vem provar que não é correto, o homem abandona aquela ideia. Por exemplo, há bastante tempo atrás, os homens falavam que a Terra era plana e cientistas foram mortos porque defendiam a ideia de que a Terra era esférica. Hoje, se alguém defender a ideia de que a Terra é plana, quem que vai acreditar? Ninguém, porque cientificamente já foi provado que a Terra é uma esfera achatada nos polos. Isso é de domínio público. Então, à medida que a ciência vai evoluindo, o conhecimento vai se tornando público e ideias, mesmo que sejam relativas à fé, se forem comprovadas cientificamente, vão sendo abandonadas. Por isso, Kardec nos fala que o espiritismo tem que caminhar paralelo com a ciência. A partir do momento que a ciência provar que alguma das coisas alguma das ideias defendidas pelo espiritismo não está correta, que nós deveríamos abandonar essa ideia e seguir o que a ciência nos traz. Tudo que está oculta será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pôde compreender sobre a Terra, lhe será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que eles se purificarem. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos mudando a nossa morada, vamos merecendo estar em mundos mais evoluídos. Então, nesses mundos já cientificamente muito mais avançados, nós vamos aprendendo coisas novas nos são reveladas. Mas eu digo mais, que não só em mundos avançados, mas dentro deste mundo mesmo. Nós temos visto um avanço muito grande da ciência, que a cada dia nos traz novas informações, novas ideias, que existe um envolvimento grande dos cientistas para explorar novas situações, até novos planetas. E então sempre vai havendo novas informações, conhecimentos e algumas questões que eram consideradas verdades vão caindo por terra. E fora isso, nós temos a revelação daqueles que foram chamados de profetas. Quantas verdades, quantas coisas importantes também foram trazidas por eles. Nem tudo Jesus falou em forma de parábolas. Alguns ensinamentos foram explícitos. Por exemplo, quando falou sobre a caridade e a humildade, que são condições expressas para a salvação e se trata de regra de conduta. Então, Jesus usou das parábolas para determinados ensinamentos que nós ainda não tínhamos a maturidade para compreender. Mas aqueles que diziam respeito à nossa conduta, Jesus foi muito claro e taxativo. Mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago muitos pontos cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Os apóstolos, os discípulos, que depois foram chamados de apóstolos, eles eram pessoas simples, eles eram pessoas do povo, eles não foram espíritos, eles tinham uma condição evolutiva um pouquinho melhor, mas não eram espíritos puros, de alta envergadura, eram espíritos simples, no nível daquele povo, do povo daquela época. Então, muitas questões que Jesus trazia, os discípulos não compreendiam.
E isso está muito claro nos evangelhos. Marcos, principalmente, traz em várias ocasiões durante o seu evangelho, daquilo que ele escreveu, fala sobre questões que os discípulos não compreenderam. E tanto isso é verdade que existem duas parábolas onde onde depois do enunciado da parábola existe uma explicação que o próprio Jesus dá aos discípulos. Então, eles eram pessoas que também tinham limitações e que nem tudo foi revelado naquela época. E Kardec então nos fala que o Espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros. É sucessiva e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina. E é assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. Se os espíritos não dizem tudo ostensivamente, é porque cada coisa deve vir no tempo oportuno. Com certeza, no tempo em que formos capazes de compreender. Tanto que, se olharmos hoje na bibliografia espírita, quantos conceitos não foram trazidos novamente à discussão e ampliados em sua compreensão. Quem faz muito isso é André Luiz, em suas obras. Quantas questões André Luiz não tornou mais claras para nós, principalmente a ideia do plano espiritual. No seu livro Nosso Lar, ele deixa muito claro essa questão do plano espiritual, a presença de uma organização, de uma hierarquia e de locais de atendimento aos espíritos. Ele nos trouxe muitas informações e nós vemos que vai sempre tá surgindo coisas novas, ideias novas, e a mediunidade é uma coisa fantástica que, através do ensino dos espíritos, então, vem clareando os ensinamentos de Jesus, a sua palavra dentro, que ele nos deixou através do Novo Testamento. E eu gosto muito da interpretação de Emmanuel, então eu escolhi um texto de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva. Eu pincei algumas frases que mais dizem respeito a esses ensinamentos, e o texto se chama A Candeia Viva. Quem tiver interesse pode consultar o texto na íntegra. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito, provisoriamente encarnado no círculo humano, goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade na renúncia e no sacrifício. Emmanuel é interessante porque ele transforma os ensinos de Jesus em algo muito atual. Então ele fala o quê?
que nós, no que diz respeito à nossa parte, nós devemos colocar a candeia, tirar a candeia de debaixo do alqueire. De que forma? Através de compartilharmos aquilo que aprendemos. E aí eu vou dar um depoimento pessoal. Há muito tempo atrás, eu estudava, eu utilizava os finais de semana, porque eu trabalhava durante a semana, eu utilizava os finais de semana para estudar. Então eu ficava lá no meu cantinho e fazia resumo de livro, e lia, estudava. E um dia minha filha falou para mim: Mãe, você tem que fazer com que isso tudo que você está estudando se transforme em algo útil. Para mim foi um choque, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu achava que era minha obrigação aprender, mas eu não tinha pensado que também era minha obrigação compartilhar. E aí eu fui pensar nisso que a minha filha, jovem ainda, naquela época ela devia ter uns 13 anos. Quanta sabedoria, né? Que aquilo, no que ela me disse. E na época existia o Orkut, então eu comecei a divulgar a doutrina através do Orkut, depois em blog, e hoje, daí com o tempo eu acabei sendo convidada para dar aula no Kardec, que já fazem uns bons anos que eu assumi essa atividade e estamos aí, tentando compartilhar aquilo que aprendemos nesses anos todos. No novo subitem, então, os sãos não precisam de médico. Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação. Sem contar que aquelas pessoas que eram as mais cultas da época também eram as mais orgulhosas e que se achavam os maiores sabedores de tudo e não estavam nem um pouco interessados na palavra de Jesus. O mesmo se aplica ao espiritismo em relação à mediunidade. Admira-se que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e por isso capazes de a empregarem mal. Então, nós vemos que não existe um pré-requisito para ser médium. O médium ostensivo, ele tem essa capacidade que já é inerente, que vem com ele desde o nascimento e que quando chega num determinado momento, essa mediunidade aflora, independente se ele é culto ou não, se ele é moralmente evoluído ou não. A mediunidade é inerente a uma condição orgânica de que todos podem ser dotados. Então, nós sabemos que a mediunidade ela está ligada ao corpo físico, ela não está ligada à capacidade que o espírito tem, ou seu grau de evolução. É uma qualidade do corpo físico. Então, independente desse espírito ser moralmente evoluído e ter condições de utilizar bem essa ferramenta, isso não é contado. Quem tem que se virar para aprender a utilizar. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Kardec usa essa palavra punição, pecado, mas que na verdade é a ideia que ele quer passar é de responsabilidade.
nós temos a responsabilidade pelas faculdades das quais fomos dotados. Então, a mediunidade é uma das faculdades. Nós temos diversas, que a parábola dos talentos fala bem, né? Que nós temos que desenvolver essas faculdades que nos foram colocadas em germe em nossa consciência, então cabe a nós buscar exercitar para que elas deem frutos. E aqueles que não buscam desenvolvê-las, eles vão ser responsabilizados. E aí, dependendo das condições que essa pessoa teve para desenvolver ou não, porque nós também sabemos que muito é cobrado àquele a quem muito foi dado. Então, dependendo das condições que essa pessoa teve para desenvolver essa faculdade, ela vai ter uma maior responsabilidade, ela vai ter que responder em função do mau uso ou do não uso dessa faculdade. A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade. Os bons espíritos vêm assim em seu auxílio e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse de maneira indireta. Não será ele bem mais culpado se não atentar para ela? Então, olha que interessante, né? A ideia, a forma que Deus concebe. Quando nós temos esse ensino de forma direta, a nossa responsabilidade é maior. E por que que esse ensino é feito de forma direta? Para que nós, é como se colocasse a informação bem na nossa frente, onde nós não temos nem condição de desviar os nossos olhos. Está ali, estampado, não tem desculpa. E nós vemos que, se nós formos olhar a história do Espiritismo, nós vemos que no início os fenômenos eram muito intensos. Então, iniciou com as mesas girantes, que eram utilizadas até como uma forma de distração. Então, muitas pessoas conseguiam fazer com que as mesas se comunicassem. Era um tipo de mediunidade, é um tipo de mediunidade de efeitos físicos, e naquela época muitas pessoas acabavam sendo capazes de produzir esses fenômenos, e que foi muito útil na época e muito necessária para que houvesse o despertamento. Na medida em que nós fomos despertando para a possibilidade da comunicação com os espíritos, essa forma já foi sendo menos ostensiva, e a forma que a espiritualidade vem se comunicando conosco vem se tornando cada vez mais sutil. Hoje já não temos tantos fenômenos ostensivos, porque teve uma época também em que as materializações eram bastante ostensivas, hoje já são raras, e hoje muitas das comunicações são feitas através da psicografia, muitas coisas são nos trazidas através de livros, porque nós já não precisamos mais dessa coisa tão ostensiva, porque a nossa crença, a nossa compreensão já é bem diferente do que no início do Espiritismo.
A mediunidade é simplesmente uma aptidão para servir de instrumento aos espíritos em geral. O bom médium é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. Então, a mediunidade, ela é uma aptidão, isso é, ela é uma condição em que todos têm acesso e cabe a nós desenvolvê-la de formas a ser bem utilizada. E aqui, quando Kardec fala que o bom médico é simpático, ele está se remetendo àquela ideia que ele nos traz no Livro dos Espíritos, da simpatia entre os espíritos. Isso é, aqueles espíritos que comungam da mesma ideia, dos mesmos objetivos, dos mesmos ideais. Então, o bom médium é aquele que sintoniza, que tem os mesmos ideais, o mesmo pensamento, o mesmo objetivo dos bons espíritos. Então, é claro que os espíritos numa condição melhor, que são os bons espíritos são os espíritos da segunda ordem, né? São espíritos de uma condição um pouco mais elevada que a nossa. Então, esses espíritos vão assistir, vão auxiliar aqueles que estão buscando se melhorar, buscando aplicar essa mediunidade de uma forma saudável, boa, de acordo com a lei de Deus. E Emmanuel novamente para nos trazer a luz, para iluminar, colocando esses ensinamentos na atualidade, né? Do livro da Esperança, e o texto é Ante o Divino Médico. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, com vistas à terapia da alma. Todos os ensinamentos que nos são necessários para a nossa cura estão no Novo Testamento. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Jesus deixou todos os ensinamentos à nossa disposição, mas se nós não nos propusermos a estudar, a compreender, a buscar, o que Jesus poderá fazer? Então, nós temos a parcela do auxílio da espiritualidade, mas nós temos a parcela do nosso empenho. Sem ele, não tem como fazer nada por nós. Subitem a coragem da fé. A coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é prova de dignidade enfrentar os perigos,
as perseguições, as discussões e até os sarcasmos aos quais sempre se expõe aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos. Então, nós sabemos que houve época em que defender uma ideia era ter a vida ceifada, porque a pena era a morte. Jesus mesmo foi morto por defender uma ideia, e tantos cristãos depois de Jesus que foram mortos por defenderem os ensinamentos de Jesus, as ideias de Jesus. E isso antigamente era feito de uma forma mais contundente, né, em termos de colocar até a vida. Mas hoje nós temos uma outra forma de morte, que é através de denegrir a imagem. Então, hoje, através das redes sociais, as pessoas são levadas a público, e aquele que as levam colocando de uma forma a menosprezar, a humilhar, a, a tornar a pessoa objeto de sarcasmo. Então, mudou a forma, mas o conteúdo continua o mesmo, que é fazer do outro algo que não deve ser tido como sério, tido como verdadeiro, algo que deve ser menosprezado, deve não ser levado em conta. Então, as perseguições, os perigos, os problemas são os mesmos. A única coisa que mudou foi a forma que esses perigos, que essas perseguições se consolidam hoje em dia. Mas o fato é que, seja a forma que for, aquele que professa a sua ideia, ele tem que ter a coragem de assumi-la. E é importante que o faça. Jesus em nenhum momento temeu. Jesus enfrentou uma série de problemas, né? Jesus enfrentou a tortura, enfrentou o sarcasmo, enfrentou a cruz. E para nós cristãos, nós também vamos enfrentar uma série de coisas ao assumir a nossa profissão de fé. Mas é importante que façamos, porque é através do exemplo que nós vamos trabalhar pela implantação do reino de Deus aqui na terra, que é o que Jesus veio fazer, era o seu objetivo. Então, não devemos nos colocar de uma forma, ou melhor, não devemos colocar de forma velada a nossa profissão de fé, devemos assumi-la. Somos espíritas. Somos vistos de uma forma não muito legal? Sim, mas por quê? Porque as pessoas não compreendem, assim como as pessoas não compreenderam as ideias de Jesus em seu tempo. Muitas religiões veem os espíritas como seres abjetos, como seres malignos. E nós sabemos que não somos. Então, nós temos que ter a coragem, sim, de levar a público a nossa ideia, a nossa posição, a nossa forma de ver o mundo e a nossa crença, pois
Se nós acreditamos que ela é boa para nós, por que ela não será boa para os nossos irmãos, para os outros? Aquele que guarda a verdade para si mesmo, aqueles que guardam a verdade para si mesmos, estão com medo dos prejuízos que isso lhes possam acarretar no mundo. Os que colocam a verdade acima dos seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo futuro próprio e dos outros. Semeamos na terra o que colheremos na vida espiritual, os frutos de nossa coragem ou nossa fraqueza. Então, existem pessoas que estão muito mais preocupadas com o que os outros vão pensar dela e acabam não tendo coragem de assumir o seu ponto de vista perante o público, perante o outro. E de repente, assumindo esse ponto de vista, poderia haver prejuízo ou da sua imagem ou até mesmo prejuízo material. Então, existem muitas pessoas que colocam acima de tudo a sua imagem, a sua parte financeira e acabam escondendo as suas ideias, a sua forma de ver o mundo. Não assumem. E quando eu li isso, me veio à mente Pedro, que negou Jesus por medo. Porque se naquela época Pedro tivesse assumido ser seguidor do Cristo, certamente ele teria sido também preso e morto. E ele teve medo. E quantos de nós não temos medo? Porque não é fácil ser corajoso. Não é fácil assumir as suas ideias, assumir ter prejuízo, assumir ser menosprezado pelas outras pessoas. Não é nada fácil, mas que nem Kardec coloca, né? Semeamos na terra o que colheremos na vida espiritual. O que será que é mais importante? Termos a nossa parte material poupada, termos a nossa imagem poupada ou assumirmos aquilo que pensamos que somos, as nossas ideias e ideais. Então, precisamos refletir muito sobre isso, porque é muito fácil escorregarmos nesse quesito. Mais uma vez, Emmanuel, no livro Segue-me, o título da lição, Nos Caminhos da Fé. É preciso ponderar que somos incessantemente chamados a prestar o depoimento de confiança em Jesus, através de reduzidas parcelas de bondade e tolerância, compreensão e paciência diante das ocorrências desagradáveis do cotidiano. Só atravessando as diminutas contrariedades do dia a dia, como grandes ocasiões de revelar confiança em Jesus, é que aprenderemos a suportar as grandes provações como se fossem pequenas. Então, a vida é uma escola e através de pequenas doses que o plano espiritual vai nos preparando para as grandes coisas, para os grandes posicionamentos. E o que eu achei muito interessante é que aqui Emmanuel coloca como profissão de fé não a palavra, mas a atitude. Então ele fala sobre as atitudes da bondade, da tolerância, da compreensão, da paciência. Então isso para Emmanuel é a nossa profissão de fé, é termos esta conduta
perante o outro. E através desses pequenos exercícios de tolerância, de bondade, compreensão e paciência, é que nós vamos tendo condições de assumirmos grandes tarefas ou termos condições de tolerar mais, compreender mais, ter paciência, ter mais bondade. E sobre o mesmo tema, agora no livro Vinha de Luz, o texto Não se envergonhar. Antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhe os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus perante as situações, aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. E aqui então, Emmanuel coloca a coragem mais fundo em atitude de amor, renúncia e sacrifício pessoal. E ele fala que é preciso não se envergonhar. Então, ter a firmeza da ideia, ter a firmeza de acreditar que o amor é uma forma de resolvermos os problemas através de atitude de amor, atitude de tolerância, de renúncia e de sacrifício pessoal. Que possamos ouvir Emmanuel. Vamos buscar treinar nas coisas pequenas. Vamos pensar nas atitudes de Jesus perante todos aqueles que conviveram com ele. Porque Jesus foi extremamente tolerante. Quantos que, perante uma sociedade inculta, Jesus era um espírito puro, governador do orbe, e o que ele não tolerou em sua época, na época em que ele esteve aqui conosco. Que possamos ter Jesus como exemplo. E o último subitem, carregar a cruz. E aqui eu quero ler as passagens que Kardec trouxe, que são muito importantes para a compreensão desse capítulo. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e carregarem de injúrias e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai naquele dia e exultai, porque olha que grande é o vosso galardão no céu, porque desta maneira tratavam aos profetas os pais deles. Então, desde sempre, desde do início da humanidade, quando vieram os profetas trazer a verdade, eles sempre foram tidos como pessoas, alguns deles como loucos, outros como não dignos, cada um deles foi tratado de uma forma não respeitosa, para dizer o mínimo, né, pelas pessoas da sua época. Foram incompreendidos, foram massacrados, foram mortos, foram torturados e assim por diante. Então, o cristão tem que ter clareza disso, que defender as ideias de Jesus poderá vir a ser
ter esse tipo de problema pela vida. Esse compromisso é um compromisso de responsabilidade. Jesus fala que o seu fardo é leve, mas Jesus não fala que nós não vamos ter perseguição, que nós não vamos ter uma série de problemas em relação às ideias que são professadas primeiramente por ele. E na outra passagem, essa primeira que estava em Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23. E nessa passagem em Marcos, capítulo 8, versículos 34 e 36, também em Mateus, capítulo 10, versículo 39, e João, capítulo 12, versículos 24 e 25. E chamando a si o povo com seus discípulos, disse-lhes: se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salva-la-á. Pois de que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha que pergunta séria faz Jesus. Porque quando ele fala em perder a vida, ele fala em perder a vida física. Mas nós sabemos que a nossa vida principal não é a física, é a espiritual. Que a vida física é simplesmente um espaço de tempo que nós estamos aqui. E como é importante o fato de defender o nosso ideal, defender o ensinamento de Jesus, e se tivermos que sofrer por causa disso, termos a coragem de enfrentar, porque se perdermos a nossa vida, ganhá-la-emos. Como? Da forma, no plano espiritual, em forma de aprendizado, em forma de experiência, em forma de crescimento espiritual, que afinal é isso que estamos buscando. Então, trago o que Kardec nos fala a esse respeito. Sede felizes quando os homens, tratando-vos com má vontade, vos derem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé, porque o mal que eles vos fizerem resultará em vosso proveito. Suportemos corajosamente as tribulações que a nossa fé provocar, pois aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Então, não devemos nos preocupar com as questões materiais, não devemos nos preocupar com a imagem que os outros fazem de nós, com o que vão falar por trás, que vão falar nas nossas costas, a forma que vão se referir a nós, mas devemos nos preocupar com a forma que nós vamos nos referir a Jesus, que nós vamos defender as suas ideias e vamos nos portar perante os outros em relação aos seus ensinamentos, porque tudo isso é experiência. Jesus, no seu evangelho, falou já que teríamos várias tribulações no mundo, mas que ele havia vencido o mundo e que nós teríamos que viver no mundo sem ser do mundo. Isso é, tudo aquilo que é da matéria não tem importância. O que tem importância é a nossa ascensão espiritual, o nosso aprendizado, é seguirmos aquilo que Jesus veio nos trazer. Porque
Este é um código de ética moral, é um código de comportamento e que nos levará à felicidade. E para finalizar, Emmanuel, no livro Pão Nosso, a lição Bem-aventuranças. O mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Surge então um imperativo de saber aceitá-los. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero, se convidados ao testemunho de renúncia. Então, essa é a forma que nos portamos. Sabemos que haverá tribulações, mas como nos portamos? Lamentando e nos desesperando. Então, Emmanuel dá a receita aqui. Saber aceitar, em suma, resignação. Questão de sofrimento e sacrifício, isso faz parte do mundo que nós vivemos. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, no mundo de provas e expiações, nós não podemos esperar só gozo. Nós temos que esperar as tribulações, sim, porque faz parte do mundo que nós vivemos. E temos que encará-la com coragem, com resignação, saber aceitar. Ou, quando é possível de mudança, utilizarmos a nossa inteligência para mudar. Mas não nos lamentar, não nos desesperarmos, e sim enfrentar. E terminando este capítulo, a nossa última reflexão com Emmanuel, do livro Palavras de Vida Eterna, o título Nossa Cruz. Ninguém se queixe inutilmente, a dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo enquistante e tomar a nossa cruz. Meus amigos, tomar a cruz é ter coragem. Tomar a cruz é o enfrentamento das dificuldades. Tomar a cruz é buscar a resolução dos problemas, deixando de lado a queixa, deixando de lado o desespero, deixando de lado a preguiça. Viemos neste mundo para o trabalho dentro de nós mesmos. E por isso é necessário a iluminação. Quando Jesus fala em não colocar a candeia embaixo do alqueire, além de nós compartilharmos o nosso conhecimento, nós temos que partir para a exemplificação através da nossa conduta e também iluminar o nosso íntimo.
porque na medida em que nós nos iluminamos, nós acabamos com o lado sombra. E o que que é o lado sombra? É o lado não conhecido. Então, iluminar-nos também é nos conhecermos cada vez mais. Que possamos, meus amigos, através desse Evangelho bendito, trazer luz à nossa vida, ao nosso íntimo, às nossas ações e termos a coragem de seguir Jesus. Muita paz.